Os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos são formados por 2 ou mais anéis aromáticos. E em sua estrutura, eles são compostos somente por carbono e hidrogênio. E segundo as agências de proteção ambiental dos Estados Unidos, existem 17 HPAs. E o mais estudado e conhecido até hoje é o benzeno pireno, por ele ser tóxico e cancerígeno. Gente, as propriedades físicas e químicas. Os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos são determinadas pelas estruturas desses compostos. A temperatura ambiente de todos os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos são sólidas e apresentam alta temperatura de fusão e ebulição, baixa pressão de vapor e solúvel em água. Os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, com 2 ou 3 anéis aromáticos, estão quase totalmente na fase de vapor. E aquele com 4 anéis encontra-se numa posição intermediária. E os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, com 5 ou mais anéis, são encontrados predominantemente em cinzas ou fuligens, cujas partículas que 2,5 nanômetros. Então, gente, eu vou falar um pouco sobre os principais elementos contaminados, as principais fontes de contaminação pelos hidrocarbonetos aromáticos e policíclicos. A principal fonte de contaminação no ar é o fumo do tabaco. A principal fonte de contaminação na água é a extração do petróleo. E a principal fonte de contaminação nos alimentos é a queima do carvão e a queima da cana-de-açúcar. E os principais alimentos contaminados são os alimentos embutidos e os alimentos que são cozidos pelo carvão. É isso aí. Tchau, tchau. Bom dia, gente. Vou explicar para vocês os efeitos dos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nos seres vivos. Eles podem ser tóxicos quanto cancerígenos, podendo causar câncer no pulmão e no estômago, devido à inalação de fumaças ou através de alimentos. Estudos feitos na Inglaterra comprovam que no Reino Unido há uma grande contaminação ambiental de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, e isso causa um grande risco para a saúde da população do Reino Unido. Oi, gente, bom dia. As meninas começaram falando sobre os hidrocarbonetos aromáticos e eu vou falar um pouco como poder minimizar a sua contaminação. Então, essa vai exclusivamente para você aí, que gosta de fazer aquele churrasquinho nos finais de semana, sabe? Ou até mesmo se não de fazer dia de semana também, bota o pé na jaca. Para você que tem aquela sua churrasqueira cheia de carvão, onde você assa sua carne e deixa aquela parte externa preta, com aquela crosta. Gente, o problema em si não é o churrasco, é como a sua forma é feita. Sabe essa parte preta daí da carne, pelo carvão? Isso, aquela ali é uma toxina que pode causar grandes danos à sua saúde, como o câncer. Sim, gente, o câncer. Não seria muito melhor se pudermos optar pelo grill? Onde nossa carne ficaria muito melhor e mais suculenta, onde seria muito mais beneficiante para a nossa saúde. E sabe, aqueles alimentos industrializados, os embutidos, que achamos super práticos para a nossa saúde, para o nosso dia a dia? Sim, eles também são grandes prejudiciais, como a linguiça, a salsicha, o bacon, que tanto adoramos. Não seria muito melhor se pudéssemos optar por uma carne fresca, picadinha na hora naquele açougue de confiança, né? Aquela verdura fresquinha, aqueles legumes, onde pudéssemos melhorar ainda mais nossa alimentação e não colocando nada de ruim na nossa dieta, não é mesmo? Então, galera, é isso aí. Então, tô aqui de novo para falar para vocês um pouquinho sobre uma curiosidade que eu achei muito importante, que além desses meios de contaminação dos HPAs, né, na combustão do carvão e dos alimentos embutidos, a gente também pode adquirir o HPA durante a torreficação dos grãos de café. Pois é, café também pode ser um meio aí de
de meio de contaminação. E a técnica de preparo influencia muito. Por exemplo, quem tem o costume de preparar o café com a água e o pó juntos, sem ter um auxílio do coador lá para separar, aumenta 5 vezes mais a chance de adquirir o HPA. Enquanto a pessoa que utiliza o coador, né, separadinho, o pó da água, diminui a chance. Então a técnica de preparo aí do café influencia muito também. E é isso aí, espero que vocês tenham aprendido. Essas crostinhas que se formam pelo excesso de calor são as concentrações de toxinas, as aminas heterocíclicas, que são produzidas em qualquer músculo pela queima de um composto chamado creatinina. Então existem evidências científicas que mostram ser muito mais seguro o preparo controlando a temperatura de forma que a carne fique como está desse lado, sem a formação de crostinhas. A própria panela é um risco. Algumas pessoas têm o hábito de passar a carne no fundo da panela para dar mais uma tostadinha. É pior ainda? Sim, quando a gente aperta a carne contra o fundo da superfície que está aquecida e cheia destas marquinhas que indicam que já houve combustão, já houve queima, há muito mais incorporação de toxinas no corte de carne. A principal dica é controlar a temperatura durante o cozimento. Então a gente pode usar uma pequena quantidade de óleo. O óleo vegetal é importante para a saúde das pessoas porque ele fornece ácidos graxos essenciais, então é inadequada a impressão que se tem de que o óleo faz mal sempre. O óleo que faz mal é o óleo queimado, né? Com a adição, então, de temperos como a cebola, a gente consegue produzir um meio em que a temperatura vai ser controlada. Para aqueles que não gostem de cebola, vai adicionando pequeninas quantidades de água.